Olá, tudo bem com você? Começando aqui mais um episódio do Sem Fronteiras. Essa série, que a gente está fazendo aqui, falando sobre missão, falando sobre como falar de Jesus em diferentes partes do mundo, diferentes culturas, diferentes realidades religiosas. Nesse episódio aqui a gente vai falar sobre o budismo. E a gente está recebendo o pastor Johnny Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Wagner. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando com vocês. Prazer é nosso. Olha, o pastor Johnny trabalha na divisão do Sudeste Asiático. Então, existem países lá como a Tailândia, Camboja, Vietnã, Laos, Mianmar, Filipinas. Filipinas, temos também Indonésia, Malásia, temos Singapura, temos Timor-Leste também, Brunei. É um território extenso e onde em alguns desses países, a maioria desses países, eu acredito, o budismo está muito presente. Sim, nós temos pelo menos 5 em que o budismo é a religião predominante. Uhum. Então nós temos Tailândia, Camboja, Laos, Mianmar e Vietnã. Esses 5 países. 90% dos budistas do mundo inteiro estão ali na Ásia. Uhum. E boa parte deles nesses 5 países. Na nossa pesquisa aqui, a gente chegou num número que existe entre... não consegue, assim, a gente não consegue especificar tão corretamente, mas que existe entre 300 e 500 milhões de budistas ao redor do mundo. É esse o número? É isso mesmo, aproximadamente isso. Nós temos também um grande número de budistas na China. Uhum. Também tem que não é necessariamente exatamente o mesmo. Eles têm algumas diferenças. Mas sim, como eu disse, 90% estão na Ásia e boa parte deles no Sudeste Asiático. E como é para quem vive num país onde a religião oficial, a maioria das pessoas ali daquele país são budistas, como que é viver num local onde se segue o budismo? Olha, o budismo, ele por muitos não é visto nem como uma religião. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Realmente parece que é uma filosofia de vida e não uma religião, né? Isso, é assim que muitos veem o budismo. Mas na realidade, quando você se aproxima e você começa a conviver com pessoas que professam o budismo, você percebe que sim, ele tem os elementos de uma religião. Então as pessoas elas vão ao templo, elas fazem as suas preces, elas realmente se devotam àquilo, a promessas, enfim, elas seguem as orientações deixadas por Buda, então, e também as interpretações que elas têm de historiadores e estudiosos do budismo. Então você percebe que sim, tem características de uma religião. Eu acho que tem coisas muito interessantes. Você normalmente num país budista, quando você se relaciona com uma pessoa que professa o budismo, essas pessoas são muito, muito caridosas. Olha, eu vou te dizer que é difícil a gente achar alguém, talvez espíritas também sejam muito ligados a ações sociais, etc. Mas os budistas, de maneira geral, eles se preocupam muito em ajudar o próximo. Por quê? Porque a base do budismo é a crença de que você precisa acumular méritos. Uhum. Você precisa acumular méritos. E esses méritos é que vão garantir a sua reencarnação numa situação melhor, superior ou pior e inferior à sua vida atual. Uhum. Então, por isso que eles realmente se dedicam muito a boas ações. É difícil bater um budista em relação à caridade, a boas ações. Eles são muito, muito cuidadosos com isso. Então, uma outra coisa interessante, geralmente são culturas onde se valoriza mais o silêncio do que as palavras. São poucas palavras com sentidos mais profundos, que exigem mais reflexão. Isso também é um outro, poderia dizer, pilar, é um outro, algo importante no budismo. Fundamento. De que o budismo ele é um chamado
a reflexão. Aham. Você precisa tomar tempo para refletir na sua vida, refletir naquilo que te tira do caminho, para que você possa ter a sua mente iluminada. Por isso que esses líderes mais, eu não sei se eu posso chamar espirituais, eu não sei se o budismo trataria assim, né? Mas os monges São líderes espirituais. são líderes né? espirituais. Então eles se retiram, né? Tem uma vida muito afastada de muita reflexão, Isso. silêncio, até um individualismo ali. Eles ficam realmente muito sozinhos e refletindo. Exatamente. Então você vê algumas características. A reflexão, o chamado, a meditação é um dos pilares que você vai ver. Prática de boas obras é outro. Um outro pilar que também você vai encontrar. Claro, os rituais, você ir ao templo, você dar as ofertas, tudo isso está ligado à prática de boas obras. Enfim, agora me fugiu, eu tinha lembrado e me esqueci. Daqui a pouco vem. Mas são culturas onde se valoriza muito o mais velho, o respeito ao mais velho. Esse é um outro detalhe importante. Por quê? Porque entende-se que o mais velho é mais experiente, ele alcançou na vida mais iluminação ao longo da sua jornada. Então, ele tem muito mais para ensinar. E os mais novos... O que faz muito sentido, né? O que faz muito sentido. E os mais novos precisam respeitar e ouvir os mais velhos. Tem uma questão que, assim, até onde eu entenda, a história de outros deuses, pecado, a coisa do céu e do inferno, essas questões que estão presentes em outros religiosos, né, em outras culturas religiosas, não faz parte do budismo, né? Não, muitos deles que são comuns a nós, ao cristianismo, ao islamismo, eles não são comuns. Até o hinduísmo, né? Eles são estranhos. Budismo e hinduísmo têm muitas semelhanças na sua raiz. A diferença principal é que no hinduísmo você tem milhões de deuses. E no budismo não existe Deus. O bem e o mal estão dentro de cada ser humano. Então, essa é uma diferença interessante entre os dois. Mas quando a gente vai ali, pastor, num templo budista, e aí existem imagens? Existem as imagens de Buda. Então, existem várias imagens de Buda. Existem imagens de dragão, de serpentes, de elefantes, que são animais comuns na filosofia budista. Então, a serpente como protetora, o dragão também como guardiões dos templos. Então, tudo isso está ligado à história de Buda. Por exemplo, eles creem que... Por isso que é muito comum você ver aquelas estátuas de Buda e atrás dele tem uma serpente cobrindo. E nós também temos no budismo chinês o dragão. Não a serpente, mas o dragão. Mas eles são chamados de protetores, porque acredita-se que Buda... ele estava assim, debaixo ao ar livre e começou uma tempestade muito forte e uma serpente veio e cobriu ele e protegeu o Buda. Então, eles entendem, por isso que você vê, é muito comum a serpente e os dragões serem vistos ainda como animais protetores. Elefante, por exemplo, também é comum, você vê vários elefantes em templos budistas espalhados no Sudeste Asiático. Uma das razões, podem ter outras explicações, mas uma das razões é que o elefante ele é um animal tido como inteligentes, o elefante. Então ele é um símbolo de sabedoria, de inteligência e de força, de persistência. O elefante, quando ele toma rumo, como é que você vai parar um elefante? Então, assim, a persistência dele para alcançar água, um período de seca, por exemplo, numa trajetória, uma travessia de um deserto, ele é muito persistente. E você não consegue parar. É um animal sábio, inteligente. Então, existem muitas semelhanças, muitos símbolos no budismo. Uma pergunta que eu acho que... Porque na nossa cultura, onde existe uma maioria cristã, a gente já ouviu falar do budismo. Existe essa situação de é uma religião, é um estilo de vida, mas a gente sabe que
tem algo de religioso ali no budismo. Mas eu não sei se a maioria das pessoas nessa cultura mais cristã sabem quem foi Buda e o que ele representa e por que ele dá nome, né, a essa prática religiosa do budismo. É interessante a pergunta. Antes de responder essa pergunta, eu me lembrei um dos outros fundamentos do budismo. Eles têm eles valorizam muito o domínio próprio. Então você não vai ver alguém, por exemplo, desses países que professam o budismo, avançando na comida, por exemplo, desesperadamente, como a gente vê comum em outras culturas, não junta panela. Vai lá, se você não se servir, em 5 minutos a comida acabou. Isso também não acontece. Por quê? De novo, entende-se que para você ter uma mente clara, para você meditar, para você refletir, você precisa se alimentar bem. Então, os budistas, de maneira geral, eles se preocupam muito com a alimentação e com o estilo de vida saudável. A gente vai falar sobre isso talvez mais para frente, mas essa é uma das portas de entrada muito interessantes para nós trazermos Jesus Cristo e o Evangelho. Bom, voltando à sua pergunta, Buda, Siddhartha Gautama, ele foi filho de uma família nobre. Ele veio da realeza. Ele foi um garoto mimado. Ele decidiu sair de casa depois de viver uma vida assim de prazeres e de libertinagem. Ainda jovem, ele decidiu finalmente sair de casa por uma jornada em busca do sentido da vida. Ele queria encontrar o sentido da própria vida. E conta-se a história de que ele viu o corpo, um cadáver de alguém em decomposição na beira da estrada. E aquilo foi muito forte, mexeu muito com ele, a ponto dele dizer, tá aí, essa é a vida. A vida é sofrimento. Essa é a vida. A partir de então, ele mudou radicalmente a vida dele, ele se tornou um ermitão, ele se tornou alguém que dependia das esmolas das pessoas e ele se retirou, enfim, depois de uma peregrinação, ele ficava num lugar em meditação. E as pessoas vinham e traziam para ele a sua alimentação, etc. E ali, esse jovem, agora esse adulto, ele começou a criar a ideia, a filosofia de que nós vivemos presos a este corpo. O corpo nos aprisiona num ciclo sem fim de sofrimento. Então, o sonho do budista, a crença assim suprema do budismo, o objetivo final é que ele consiga um dia se libertar do ciclo de reencarnação, porque enquanto você se reencarna, você está independente de uma posição melhor ou pior, você está ainda preso a esse ciclo de sofrimento. O sonho é você alcançar o nirvana, que de acordo com eles, Buda é onde Buda estaria. Mas nem eles conseguem definir ao certo o que é o nirvana? É um céu? É um paraíso? O que é isso? É algo muito etéreo, não se tem uma definição. Se você perguntar para um monge, ele não vai conseguir explicar para você o que é o nirvana. Mas só Buda alcançou esse estado. Isso que eu ia perguntar. Então o Buda está lá sozinho. Só Buda. Ninguém mais teria alcançado esse estado de completa e perfeita iluminação da mente. E por isso essa libertação do sofrimento. E por isso essa admiração para com ele. Mas não que eles entendem que Buda está nesse estado de nirvana, mas num conceito religioso que nós temos assim, né? A Buda está olhando por eles, ou Buda está cuidando deles. Nada disso. O Buda só alcançou esse estágio de não ter mais que reencarnar e viver em sofrimento. Exato. Foi ele quem trilhou esse caminho e agora ele é reconhecido, idolatrado por isso. Mas todos os outros estão ainda reféns desse ciclo da samsara, né? Ou seja, esse ciclo do sofrimento sem fim e que as pessoas querem se libertar disso. Então, esse é um outro tema interessante, Wagner, porque quando você apresenta para a pessoa a promessa bíblica de que um dia nós, se morrermos em Cristo, seremos ressuscitados
Jesus vai nos devolver o corpo, agora um corpo perfeito. Isso também traz uma confusão na vida, na mente de um budista, porque ele fala assim, por que eu vou agora novamente receber um corpo perfeito? Por que eu vou entrar nesse ciclo de novo? Claro que a gente tem que mostrar, não, mas é um ciclo sem sofrimento, sem dor, é a vida eterna. Mas essa compreensão é estranha de início para um budista, porque ele fala, não, eu não quero ressuscitar, eu não quero reencarnar mais. Se eu pudesse, eu sairia daqui e iria direto para esse estágio de completa iluminação, de nirvana. Então, realmente são diferentes os approaches, a maneira como a gente tenta se conectar com pessoas que professam o budismo. Agora, é interessante entrando em contato assim com essa filosofia, né, e com esse estilo de pensamento, porque embora eles sejam muito focados na necessidade do próximo, porque eles estão acumulando esses pontos, né, para outras reencarnações e tudo mais, mas também, talvez eu poderia dizer assim, eles são muito autocentrados, né, porque eles é que têm que cuidar da própria evolução, nem vou chamar de salvação, né, mas evolução. Eles estão fazendo isso na vida do outro, mas para eles mesmos, não é para o outro. Né? O resultado final dessa ação solidária é algo extremamente individualista, né? Para que eu consiga ganhar pontos nessa escala de evolução das encarnações e tudo mais. Sem dúvida nenhuma. É uma coisa muito importante frisar aqui para os nossos telespectadores, não existe graça fora do cristianismo. Isso é muito importante frisar. Não existe graça. Então, assim, tudo que você faz, de alguma maneira, você está fazendo para receber méritos disso. Ou para pagar por seus pecados, por seus erros. Não é graça. Vou dar um exemplo aqui no budismo. Se um parente meu morre, existe uma série de rituais que eu devo cumprir indo ao templo. Esses rituais eles podem variar um pouquinho de cultura, de país para país, mas vamos falar aqui relacionado à Tailândia, especialmente ao norte da Tailândia. Você deve ir pelo menos 7 vezes ao templo. E nessas 7 visitas ao templo, você tem que oferecer ofertas, você tem que oferecer sacrifícios, não, mas ofertas aos monges, você tem que fazer orações, várias preces. E a intenção por detrás disso, claro, eles dizem, é honrar a memória do falecido e para ajudar a libertar a alma dele, para ele se reencarnar. Depois da 7ª visita, se eu fiz tudo direitinho, aí finalmente eu estou ajudando a liberar a alma daquele meu falecido para um processo de reencarnação. Acontece que no fundo, eles fazem isso, como você falou, em benefício próprio, porque se eu não fizer isso pelo meu ente querido que faleceu, eu não estou só desrespeitando a memória dele e não honrando a memória dele, mas eu não estou acumulando méritos para mim, para o meu próprio processo de reencarnação depois. Então, isso é algo muito, muito forte na cultura, muito latente. Você tem razão. É uma cultura, sim, que se preocupa em ajudar os outros, mas o fim disto é beneficiar a mim mesmo. Eu preciso me reencarnar numa melhor posição. E é muito triste, porque tem pessoas, por exemplo, que são reféns de situações genéticas, congênitas, doenças, e elas já são estigmatizadas na sociedade, como pessoas que numa vida anterior, de acordo com a crença, foram pessoas ruins. E por isso agora vivem a consequência. Por isso estão sofrendo. Por isso estão sofrendo. Assim como é o karma. Assim como no hinduísmo, eles acreditam que, por exemplo, alguém pode reencarnar num animal ou não? Só seres humanos? Tudo, não. Você também pode se reencarnar num animal. E aí também tem um outro aspecto interessante. Os budistas, eles se preocupam também muito com a natureza. A natureza, com os animais. Não no mesmo nível do hinduísmo, porque os hindus, eles acreditam que tudo se torna um deus. Sim. Então eles não vão prejudicar aquele animal, porque ali pode não ser só alguém da família reencarnado, mas o próprio
uma própria divindade, e você pode ser punido por isso. Os budistas não creem nessa questão da divindade ali reencarnada, mas eles creem sim na reencarnação de familiares, que podem sim se reencarnar em espécies inferiores, digamos assim, que não o ser humano. Então, para você ter uma ideia, existe no Nepal, se eu não me engano é no Tibete ou no Nepal, eu não tenho certeza agora, mas existe uma ramificação mais radical do budismo, e que eles praticam isso até hoje. É o quê? Quando alguém morre, a família leva o corpo dessa pessoa para o campo, e eles ficam um pouco de longe, distantes, e eles, depois, claro, de fazerem os rituais todos, eles deixam o corpo ali para os abutres, os animais, comerem o corpo do falecido. E por que eles fazem isso? E eles ficam ali assistindo. Porque eles acreditam que, ao fazer isso, eles estão, na verdade, ajudando a acumular os últimos méritos na vida daquele que faleceu. Por quê? Porque, mesmo depois de morto, aquele que faleceu está alimentando a natureza com o seu próprio corpo. Isso é mérito. Isso é algo meritório. Então, a família tem essa prática com a intenção de ajudar a trazer mais méritos para o morto, para ajudar o processo dele de reencarnação num plano superior. Então, para você ver que, de fato, existem esses extremos também no budismo. Agora, como em todas as outras religiões do mundo, as grandes religiões, nós temos também uma nova geração impactada pelo secularismo que se dizem budistas porque os pais são budistas, porque eles vivem num contexto cultural budista, e é extremamente vergonhoso para a família e para a pessoa você sair desse meio. Você dizer que você não crê, mas isso que você não é budista. Então, eles se dizem budistas. Mas não praticam. Inclusive, eu imagino que esse senso do social e da missão de ajudar as pessoas já vai se diminuindo, uma vez que eles já não estão mais voltados para essas crenças. As influências do mundo ocidental, no contexto asiático, elas também trazem uma das principais características da sociedade ocidental, que é o individualismo. Então, isso é um fenômeno mundial. Então, hoje, nós temos sociedades no sul da Ásia, na Ásia de maneira geral, as sociedades elas são muito comunitárias, são muito baseadas na família. Mas nas grandes cidades, especialmente, por causa desse processo de secularismo vindo da globalização, a nova geração tem sido impactada por isso. Eles têm, sim, rompido com famílias, eles têm vivido, em alguns lugares, pessoas têm vivido de maneira mais individualizada. Nós temos locais, por exemplo, Singapura, nós temos muitos budistas lá também, mas eles vivem já focados em business. Então depende muito de lugar para lugar. Se você está na Tailândia, é um país mais desenvolvido economicamente, as pessoas já praticam diferente o budismo. Se você vai para Camboja, é um país ainda rural na sua maioria, e Laos, as pessoas são mais tradicionais na sua prática do budismo. Então, existem essas diferenças também. Pastor, e quando a gente fala para um budista o nome Jesus, o que isso significa para um budista? A maioria deles, nada. Eles não sabem nem quem é. A maioria deles não sabe nem quem é. É impressionante isso, né? Falando com um Brasil aqui, uma cultura sul-americana, né? Onde o cristianismo é tão forte. Podem existir pessoas na nossa cultura, de um modo geral, que não acreditam em Jesus ou acreditam no Jesus histórico, né? Mas não acreditam no Jesus, Deus que se fez homem. Agora, pensar numa parte do mundo onde você fala o nome Jesus e essas pessoas não sabem nem a quem eu estou me referindo, é assustador. É muito louco, né? Mas é verdade. É assim, é a mesma coisa que a gente perguntasse aqui quem é Zoroastro. A gente não sabe, a maioria da população não sabe. E eles também não sabem quem foi Jesus. Então, assim, e os que sabem, eles normalmente têm uma visão totalmente equivocada, distorcida.
porque o Jesus que eles conhecem é o Jesus apresentado pelo cristianismo hollywoodiano. Esse cristianismo que rompe com a família, que rompe com os valores que são base nas sociedades do Sudeste Asiático e da Ásia de maneira geral. Tá aí mais um ponto bem parecido com o hinduísmo, né? Hinduísmo e islamismo também. O islamismo ele sente aversão não a Jesus de maneira geral, mas porque Jesus cristão. Eles creem no islamismo, eles creem em Jesus profeta, mas ao cristão, pelo mau testemunho que se dá em nome de Jesus Cristo. Então, os budistas que conhecem sobre Jesus ou conhecem que ele foi um grande pensador, um grande filósofo, alguém como Aristóteles, Platão, que influenciou muita gente. Sim. Ou eles, tudo bem, creem que ele é um Deus, mas um Deus dos cristãos. E os cristãos não dão um bom exemplo, nós não devemos seguir, completamente diferente do que nós acreditamos e pregamos como sociedade. Então, eu rejeito o Cristo, porque eu rejeitei primeiro o cristão. Quais são pontos de contato, assim, para se começar um trabalho de mostrar esse Jesus para um budista? Você mencionou a saúde. Sim. Mas eu imagino que a saúde seja um ponto assim, talvez um início de um diálogo, né? O início de buscar um relacionamento, é isso? Eu acho que o mais importante é você não ganha um budista para Jesus sem se tornar amigo dele. Pode acontecer, milagres acontecem. Que o que a gente está percebendo aqui com esses episódios é que essa é uma verdade para qualquer cultura. E de fato. Então, assim, você precisa ganhar a amizade daquela pessoa, a confiança dele. Isso leva tempo. Estudos apontam que, em média, leva-se 7 anos para um budista se converter ao adventismo. Em média, 7 anos. Imagine. Então, assim, devido ao grau de confiança que precisa se ter com um budista. Agora, portas de entrada para que essa amizade se construa. Como você mencionou, a gente mencionou previamente, a saúde é uma delas. Então, quando você mostra que você é praticante de uma religião que coloca em alta conta o estilo de vida saudável, que incentiva a prática da meditação, mas não uma meditação abstrata, não uma meditação vazia, uma meditação focada na palavra de Deus. Então, assim, isso chama a atenção de um budista. Quando ele vê na prática que você tem esses bons hábitos. Então, o vegetarianismo, a prática de exercícios físicos, o cuidado com o corpo e com a mente. Uma outra a porta de entrada também interessante, de novo, eu tinha pensado e me fugiu da mente porque eu abri uma outra informação. Mas, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Portas de entrada para essa amizade. A saúde é uma delas, justamente porque eles também cuidam muito da saúde. Talvez a assistência social que a Igreja Adventista Essa também é outra. desenvolve. Obrigado. Essa é outra que eu tinha pensado, você me ajudou a lembrar. O assistencialismo é forte. Então, eles são atraídos por isso também. Porque num primeiro momento eles nem sabem qual é o nosso princípio, né? Que é diferente do deles, que a gente não está ajudando o próximo para que a gente ganhe a salvação. Isso. Mas ao termos instituições, de repente do tamanho da ADRA, né? E coisas que eles ficam sabendo até, às vezes, no ambiente local, isso também chama atenção. Isso mesmo. Então, assistencialismo, saúde, eu lembrei da outra que eu tinha esquecido. Educação. É uma cultura que valoriza a educação. Os monges, eles costumam ser muito bem educados. Existem redes de educação, até no Brasil, que levam, né, todo o ensino de Buda muito, muito fortemente ali. Então, isso é o cuidado com os idosos. Essa é uma outra coisa, é uma porta de entrada, assim, maravilhosa para conectar com budistas. Por quê? Porque eles valorizam os mais velhos. Eles valorizam os mais experientes. E quando você valoriza os mais velhos, você está honrando. Tanto que depois que os seus ancestrais morrem, eles continuam
worshiping, adorando esses ancestrais. Eles dizem que você está fazendo isso por honrar a memória deles, mas na verdade nós sabemos que eles acendem velas, eles oram para esses ancestrais iluminarem o caminho deles, a vida deles. Então, assim, quando a igreja apresenta um projeto, nós temos, por exemplo, um projeto maravilhoso em Singapura, maravilhoso, que tem alcançado famílias budistas através do cuidado com idosos. A igreja, uma igreja de fala chinesa, ela traz uma vez por mês um grupo de mais de 100 idosos que vêm para a igreja. Eles têm um jantar, eles têm jogos, brincadeiras e eles têm uma reflexão, uma história bíblica com um fundo moral. E depois eles se dividem em grupos pequenos e discutem aquela história bíblica. E não são cristãos, são budistas na sua grande maioria. Depois de um ano fazendo essa atividade, claro que o relacionamento e a confiança já existia ao longo de 7 anos. Mas depois de um ano trazendo esses idosos para a igreja, uma vez por mês, eles resolveram dar um passo além, um passo a mais, e começaram a convidar aqueles que queriam para vir todos os sábados à tarde num culto especial preparado para essas pessoas. E para nossa alegria e surpresa, hoje nós temos cerca de 50 que vêm todo sábado à tarde para esse culto. Não só mais uma vez por mês. E por causa do cuidado e do carinho que a igreja e os voluntários têm demonstrado com esses idosos, nós temos tido acesso às famílias. Então, é outra porta de entrada. Cuidado com os idosos, a saúde. Uma curiosidade, talvez a maioria das pessoas não saibam, mas os monges, eles... Por que a gente vê, geralmente, os monges de manhã cedo, eles saem andando a pé, descalços, com um cesto nas mãos, um cestinho ou uma sacolinha nas mãos, eles saem pelas ruas. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles estão esperando receber algum dinheiro, alguma doação, em troca de bênçãos. Então, as pessoas de manhã cedo, elas oferecem comida, elas oferecem água e elas oferecem dinheiro. E para todo mundo que oferece alguma coisa, o monge para e faz uma oração. Ele faz uma prece por aquela pessoa. É uma reza, né? Então, assim, as pessoas fazem isso. E ele tem que comer até 11 horas da manhã. Depois das 11 da manhã, eles não comem mais. Então, eles têm uma refeição por dia. Eles comem duas às vezes, uma bem leve no café da manhã, até 11 horas, e aí não comem mais. Aí eles se dedicam para a meditação. Então, essa é uma prática. E tem muita gente que às vezes admira, nossa, a gente deveria fazer assim, mas não sabe o lado obscuro do que significa se tornar um monge. Para você ter uma ideia, por que eu falei sobre, de novo, cuidado com a saúde? Eles comem pouco porque eles entendem que precisam ter mais energia e sangue circulando na mente, né? Mas é muito complicado. Por exemplo, um garoto com 8 anos de idade que decide se tornar um monge, ele é afastado da sua família. A partir daquele dia, daquela decisão, ele nunca mais pode abraçar sua mãe. Só para você ter uma ideia. Nunca mais pode abraçar sua mãe. Eu conheci um monge budista na Tailândia, um dos maiores templos de Bangkok. Ele contou a experiência dele para mim. E ele disse assim, olha, foi uma das decisões mais difíceis na minha vida. O último abraço que eu dei na minha mãe foi quando eu tinha 12 anos de idade. Uau. E desde então, 12 anos, ele estudou muito. Ele foi pro monastério, estudou muito. E depois ele se tornou um monge lá bem reconhecido, lá em Bangkok. E aí, quando ele se formou num dos mais altos estágios da educação formal que ele recebeu, a mãe veio para a sua formatura. Depois de muitos anos sem ver a mãe. E ele disse assim, mãe, eu posso te dar um abraço? Eles estavam num cantinho. Ele falou, deixa eu te dar um abraço. A mãe falou, não, você não pode me dar um abraço. Os dois chorando. Você não pode me dar um abraço. E ele entendeu, de acordo com ele, que a mãe dele estava preocupada com ele. E aí a mãe saiu dali, sofreu um acidente de carro e morreu. E ele disse que essa é uma das maiores dores que ele carrega na vida dele. Claro. Então, assim, só para vocês entenderem, os queridos telespectadores, que é uma vida, por mais que existam elementos que são positivos e que nós devemos, por causa do que a gente conhece na Bíblia e do exemplo de Cristo, imitar
a reflexão, o domínio próprio, a saúde. Existem coisas terríveis que são colocadas no caminho desses monges e líderes religiosos que façam com que eles vivam privados de alegria, de paz, de felicidade. Com certeza. Eu fico pensando, você falou em 7 anos, né? Em média, para um budista se tornar de repente um cristão. Porque tudo parte muito desse relacionamento. Tem que acontecer uma mudança cultural, né? Uma mudança social muito profunda para que venha essa mudança religiosa. Então, são passos. E eu imagino que cada um vai trilhando o seu. Essa pessoa que está falando de Jesus nessa estrutura vai vendo quais são pontos de acesso que de repente tem com aquela pessoa para trazer uma nova informação. Mas eu fico pensando que um budista que se converte ao cristianismo deve ter uma sensação de tirar um peso muito grande das suas costas. Sem dúvida, é libertador. Porque ele está tendo que cuidar sozinho desse processo todo de transformação, de ser uma pessoa melhor, né? E aí ele entende, não, pera, tem um Deus criador que mandou o seu filho, inclusive, para que morresse por mim e me salvasse. E aí eu tenho a remissão dos meus pecados e eu posso viver no céu um dia. É isso aí. Então, né, eu não sou mais responsável sozinho por isso, né? E Wagner, por isso que evangelho significa boas novas. Porque de fato são boas novas. São novidades de alegria. E não só para o budismo, mas para o islamismo, para o praticante do hinduísmo, confucionismo e taoísmo e outras religiões todas, espiritismo, em que você é responsável pela sua salvação. E nós sabemos quão enganoso é o nosso coração, quão difícil é nós sermos bons por nós mesmos. Então a gente não consegue. De fato, quando um budista aceita a graça de Jesus Cristo, meu amigo, ele sente uma paz como nunca ele experimentou na vida. Agora, por que é tão desafiador? Você mencionou dos 7 anos. E de fato, é isso mesmo. É desafiador porque, assim como essas outras religiões, elas são religiões comunitárias. Elas são religiões que estão... desde que a pessoa nasce, ela não se converte ao budismo. Ela nasce budista. Ela nasce muçulmana. Ela nasce naquele contexto. E trocar de religião é uma vergonha profunda, né? Em alguns lugares é crime. Claro. Então, assim, você não pode fazer isso. Você vai trazer, no caso do budismo, você vai trazer vergonha para sua família a tal ponto, assim como também em muitos locais, daqueles que são praticantes do islamismo, a família, ela simplesmente te expulsa dali. Nós temos um caso também na Tailândia. Na verdade, foi na fronteira da Tailândia com Laos. Um caso em que houve uma família que aceitou numa comunidade Jesus Cristo. Eles foram expulsos daquela comunidade. Expulsos. Sem direito a nada. Eles foram abrir uma clareira no meio do mato, mais longe, e construíram a casa. Daqui a pouco outra família se juntou. Daqui a pouco outra família se juntou. Resumindo, eles fundaram uma nova vila, agora de cristãos. Pela influência deles, outras famílias daquela vila começaram a aceitar Jesus também. Então, assim, mas o processo para você aceitar Jesus é muito desafiador, porque você precisa ir contra a sua própria identidade. Isso é muito difícil. Você precisa desconstruir tudo que você é, tudo que você aprendeu, o que os seus pais são, seus avós foram, seus bisavós. É muito forte. Os seus amigos, é muito difícil. Por isso é muito importante que a igreja entenda o que é ser comunidade. Se a igreja entende e vive o propósito para o qual ela existe, que é falar de Jesus através da comunidade, abraçando, mostrando que somos uma família e vivendo como uma família, aí sim fica mais fácil essas pessoas entenderem e aceitarem fazer parte dessa nova família. Agora, se nós não sabemos como tratar bem as pessoas, como recebê-las na nossa igreja, como trazê-las para a nossa vida, não adianta. Eu não posso ganhar um budista ou um muçulmano só pelo cognitivo. Porque ele não é budista pelo cognitivo.
ele não é muçulmano pelo cognitivo. Ele é pelo estilo de vida, ele é pela comunidade. Ou seja, não adianta eu ir lá ensinar verdade por verdade, que eu acredito, se ele topar estudar a Bíblia comigo, e aí por conta de todo esse conteúdo, essa conversão virá. Eu preciso realmente mostrar o cristianismo na prática. É importante mostrar a verdade? Claro que sim, mas não vai ser suficiente. Uhum. Aqui no nosso contexto sul-americano, muitas vezes é suficiente. Você mostra, você convence pela argumentação e, perfeito, a pessoa aceita. E se torna um adventista, se torna um cristão. Mas lá não. Além do conhecimento cognitivo, ele precisa fazer parte de uma comunidade. Ele precisa ser abraçado, porque ele vai perder toda a referência de família, de apoio emocional, relacional, social que ele tinha. Até porque eu fico imaginando, lá no início da nossa conversa você falou de como, até para Buda, né, quando ele decide, ele passa por esse processo todo de peregrinação e isolamento, ele entende que é muito importante ter um propósito para o qual se viver. Uhum. É claro que o cristão também precisa de propósito, mas talvez isso não seja uma coisa tão latente no cristão como é no budista. Então, ao ele ter essa transformação completa de vida, ele vai ter que entender novos propósitos, né? E vai ser difícil dele conseguir estabelecer, porque eu imagino que a religião mudou, ele entendeu vários conceitos, mas se propósito é uma coisa tão relevante, ele vai manter isso no cristianismo, né? Com certeza. Em todas essas religiões, as pessoas, quando aceitarem Jesus, elas vão perder coisas. Uhum. Elas vão perder. Mas, ao mesmo tempo que elas perdem, a igreja pode oferecer. Uhum. Então, o sentido agora da minha existência é viver para glorificar a Cristo e compartilhar sobre o amor de Jesus. Então, é um novo propósito, é um novo sentido para a minha vida. Eu não vou viver mais para mim. Então, de fato, eu perco os meus amigos, mas a igreja me dá outra família. Eu perco o apoio da minha família, eu tenho novos irmãos na fé. Agora, de fato, Wagner, se a gente não viver de fato como Jesus quer que a gente viva, a gente não consegue alcançar budistas, muçulmanos, hindus, animistas, espíritas para Jesus Cristo. A gente não consegue. Então, a gente precisa viver o que Jesus viveu, o que ele ensinou. E aí sim, mesmo que eu não tenha as palavras certas, mas nós nos tornaremos atraentes a essas pessoas. Uhum. E elas virão para saber por que nós somos felizes, enquanto tudo que elas aprenderam é que nesse mundo só existe o sofrimento. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, pastor, até um pouco pessoal. Você está com a sua família, numa realidade completamente diferente da que você nasceu, né? Qual é o grande aprendizado que vocês como família têm a partir desses anos como missionários, entendendo como é falar de Jesus para pessoas que têm um conhecimento tão diferente, uma cultura tão diferente da de vocês? Que isso tem ensinado para vocês? Puxa, Wagner, é difícil responder porque tem muitos aprendizados. Uhum. Mas eu vou tentar sumarizar aqui em uma rápida sentença o maior de todos para mim. Jesus, a graça é simples. Antes de viver essa experiência num contexto transcultural, como esse que eu tenho vivido hoje, no meio de muçulmanos, budistas, hindus, etc., animistas, eu achava que alguém só poderia ser batizado e realmente aceitar a Cristo, se tornar um cristão, depois que aprendesse as 2.300 tardes e manhãs, as profecias todas de Daniel e Apocalipse, e sabe, parasse de fazer tudo que ela estava fazendo, etc. Enfim, coisas que nós, às vezes, colocamos tão relevantes como pontos de salvação. Mas o que eu aprendi, entre outras coisas, é que as pessoas precisam aceitar Jesus. Todas as outras coisas vão vir em consequência disso. Uhum. Mas aceitar Jesus deveria ser simples. É para ser simples. É sim ou não. Para a graça de Cristo. Talvez algumas pessoas elas nunca vão mudar o seu jeito de vestir. Elas vão continuar vivendo e vestindo, não vivendo, mas vestindo como um muçulmano. Uhum. Porque elas estão no contexto muçulmano. E elas agora querem ganhar seus familiares, seus parentes. Elas precisam continuar se vestindo daquela forma. Uhum.
Mas ela aceitou a Jesus. Ela aceitou a graça. Ela aceitou a salvação e eu creio na salvação dessa pessoa. Então, eu desmistifiquei com a minha família muitos aspectos que antes eu achava que eram necessários para a salvação e que hoje eu entendo que não são. São periféricos, fazem parte do estilo de vida cristão, mas são detalhes que o Espírito Santo vai corrigindo na vida das pessoas. Mas a mensagem da cruz foi aceita. Isso aí deveria ser simples. Em todas as culturas, todas as nossas tentativas de alcançar pessoas através da pregação do Evangelho. Excelente. Pastor, eu queria te agradecer muito por esse tempo aqui. Acho que foi muito elucidador. A gente não tem tanto conteúdo, né, na nossa cultura falando sobre isso e falando sobre como falar de Jesus nessas diferentes culturas. Acho que aprendemos muito, então muito obrigado por compartilhar e que Deus continue abençoando você, a sua família e todos esses missionários que você acompanha, você treina através do seu trabalho. Que Deus abençoe essa grande missão aí pelo mundo. Muito obrigado, Wagner, aos telespectadores também. Me desculpem, eu não me considero um profundo conhecedor do budismo, mas eu compartilhei um pouquinho daquilo que tenho vivido e experimentado. Espero que seja aí elucidativo para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Gente que agradece. Então, muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Aprendemos bastante. Mais um tijolinho aí no nosso conhecimento, né, de diferentes culturas pelo mundo e, acima de tudo, como falar de Jesus nessas culturas. Esse é o grande propósito aqui do Sem Fronteiras. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.